Olá pessoal, vamos fazer uma explicação aqui agora sobre a segunda lei de Ohms. O aluno perguntou o seguinte: professor, me explica aí a segunda lei de Ohms que caiu na prova, que pediu o seguinte: explica a segunda lei de Ohms com referência ao comprimento e à área de seção transversal em relação à sua resistência. E como é isso? Eu digo, olha, vamos lá, vamos explicar isso para você. Veja só, essa segunda lei de Ohms é muito importante. Então eu botei aqui, temos a primeira e a segunda lei de Ohms, a gente já conhece isso aí. A primeira lei de Ohms, temos a fórmula DDP, que é dada em volts, R em ohms vezes I, certo? Mas essa é a primeira lei de Ohms, nós estamos querendo a segunda lei de Ohms. Então vamos lá, vamos explicar a segunda lei de Ohms. A fórmula é essa aqui, ó. R em ohms é igual a ρ, L sobre A. Vamos explicar isso aí. O que é esse ρ aqui? É uma letra grega, pessoal, que significa coeficiente do material condutor, do fio, por exemplo. Então, aquilo que a gente estudou, por exemplo, a prata é o melhor condutor, o cobre é o segundo melhor condutor, terceiro é o ouro, quarto é o alumínio. Por isso que a gente tem fios de cobre, fios de alumínio, que é usado aí nas instalações elétricas, ok? Então é o ρ. Temos L, que é o comprimento, que é a distância da carga para a fonte que está alimentando, da tomada da fase neutra até o ar-condicionado, até o chuveiro elétrico, é o comprimento. E a área é a bitola, que o pessoal chama, é a área de seção transversal. É exatamente o tipo do fio, como a gente aprendeu. A área dele, por exemplo, se for da iluminação, é de 1,5 mínimo, certo? Na tomada é 2,5 milímetros quadrados. E essa é a área de seção transversal, ok? Então diz o seguinte, essa explicação aqui, a relação com referência ao comprimento e a área. Vamos ao comprimento agora. Veja, primeiro caso. Quanto maior o L, que é o comprimento, maior será a resistência do condutor. Então, quanto maior for o comprimento, maior vai ser a resistência. E aí o que vai acontecer? Vai chegar lá na carga uma tensão mais baixa. Então, quanto maior for a distância. Então, botei aqui, ó, um L, botei uma setinha para cima, ó, quanto maior o L, que é o comprimento, maior é a resistência, e a tensão que vai chegar lá na carga, no ar-condicionado, no chuveiro elétrico, vai tender a diminuir na carga. Então, eu cheguei aqui agora, olha, e coloquei o seguinte exemplo. Coloquei aqui a DDP 220, fase neutro, disjuntor e o ar-condicionado, certo? Com 5 metros só, tem 220, chegou aqui 209,5. Caiu um pouquinho só, certo? Aí aqui foi o primeiro caso. Vamos explicar agora o segundo caso, quando ele tiver com 50 metros, vocês vão ver a queda muito maior, ok? Agora vê só, pessoal. Então, nesse caso, que estamos explicando aqui a questão da segunda lei de Ohms, né, com a questão do comprimento e a área, vimos o seguinte: se ela é uma distância pequena, aqui é a tensão de alimentação, 220. No ar-condicionado aqui, ó, com 5 metros só, deu uma quedazinha só de meio volt. Ó. A entrada DDP 220 chegou aqui quanto? 209,5. A distância é muito pequena, o fio está normal, tudo ok. Mas quando agora a gente pegou 220 e teve um outro ar-condicionado distante, olha, 50 metros de distância, o que é que aconteceu? Tinha 220 aqui, que é a tensão de alimentação? Tem. Mas quando eu medi aqui, ó, na saída, na chegada do ar-condicionado, claro que esse ar tem que estar ligado, né? Ligado, consumindo com corrente. Tem corrente, tem que ter corrente, certo? Aí eu encontrei a tensão que diminuiu. Veja que ela caiu, ó. Aqui era 220, está 205. Caiu bastante, né? Então a gente vai ver o seguinte. Quando a área aumenta, eu botei aqui, ó, quanto maior a área, tá vendo? Quanto maior a área da seção transversal, que a gente já sabe que é a bitola do fio, certo? Quanto maior é a área, certo, do condutor, o que é que vai acontecer? A seta para baixo, ó, menor será a resistência ohmica. Olha, a resistência aqui, ó, a resistência ohmica dele vai diminuir. E, consequentemente, a tensão chegará na carga, tá certo? Chegará na carga, será mais próxima da tensão de alimentação, que é essa tensão que saiu. Então, veja, nesse caso aqui, entrou 220, chegou 205, caiu bastante. A fiação está pesando como uma resistência. O que é que eu tenho que fazer para solucionar esse problema? Certo? Porque senão o ar perde eficiência. Eu simplesmente fiz o seguinte, aumentei o que? A área de seção transversal do fio. Eu botei um fio com maior área de seção transversal, certo? Olha, a distância é a mesma, 50, e aí encontrei 219. Aí 219 tá bom, tá dentro do padrão. Vocês vão ver mais em outras aulas que a norma diz que do quadro do contador até a carga pode ter uma queda no máximo de 5%. Ok, pessoal?